E aí, sobrou alguém vivo nessa praia? Eu, capitão, mas com o uniforme emprestado do defunto aqui da moita. É mais alguém? Acho que é melhor a gente entrar naquele barco encalhado ali, antes que o chucrute coma os croissants. Bora! No ar, o Pod of War! É isso mesmo, Pod of War, o novo podcast aqui do Série Maníacos e do CGCast. Mas o que é o Pod of War, afinal de contas? O Pod of War é um podcast que vai tratar tanto de cultura pop quanto de guerra. E quem que está aqui comigo para falar sobre esse assunto, já que eu não entendo absolutamente nada de guerra? Daniel Ibarra! Fala, meu querido, tudo bom, Lezinho? Tudo bem, parceiro, e você? Eu tô ótimo, é uma boa junção, né? E você não entende nada de guerra, eu não entendo nada de mundo pop. Cara, nada. Então, cara, que satisfação a gente conseguir fazer esse podcast. Com certeza. E eu tenho que confessar uma coisa pra você, eu tô todo tremendo aqui, parceiro. Por quê? Porque é a primeira vez que eu sou o host de um podcast. Olha que maravilha, é a primeira vez que eu sou o convidado. Não acredito. Cara, eu gravo podcast faz 3 anos e eu tenho que contar uma história pra vocês. Eu tenho orgulho gigante do parceiro, que ele via eu gravar já há 3 anos lá no Série Maníacos. Eu gravo podcast lá com o Michel. E ele tinha a ideia, tinha o plano de gravar um podcast sobre história militar. E ele, do zero, aprendeu a fazer tudo. Ele virou um full stack. Ele aprendeu a editar, ele aprendeu a gravar, ele aprendeu a postar, ele faz feed. Cara, ele fez tudo. Não é, parceiro? Parabéns pra você, cara. E agora nós estamos com 1 ano de CGCast. Conta pro pessoal essa experiência. Cara, 1 ano de CGCast começou em setembro do ano passado. A gente começou primeiro pensando num podcast que fosse um pouco mais específico e até nem tão voltado para o público que não conhece muito de história militar. Depois a gente, que dura mais ou menos 1 hora, 1h30, dependendo do assunto, dependendo do tema, dependendo do convidado, acaba, né, tendo uma diferença grande. E aí a gente trouxe também o PHM. O PHM é o Partículas de História Militar. Partículas exatamente porque ele é um podcast menorzinho de meia hora, para a gente falar de coisas mais leves da história militar, algumas coisas mais engraçadas. Às vezes cai um assunto mais sério, uma coisa. O último PHM foi sobre a Guerra dos 6 Dias entre Israel e os países árabes. Então, para mim tem sido uma experiência fantástica. Eu faço junto com o Glênio Madruga, que é meu co-host, meu amigo, e é muito bom, é muito legal. Ah, que legal. E assim, pra mim tem uma experiência muito bacana lá no Derivado Cast, que é de vídeo, e a gente tá criando mais esse produto aqui, né, parceiro? E vamos ver se a gente consegue manter uma periodicidade aqui também, trazendo todos os produtos que envolvam guerra, porque o objetivo aqui do Pod of War não é tratar do assunto voltado da parte da cultura pop, porque se a gente já fala a gente já fala e tem muitos podcasts que falam sobre isso. A ideia não é tratar a cinematografia, o roteiro, esse tipo de coisa. Não, é tentar entender um pouco mais e um pouco mais a fundo do que não é mostrado na obra. Então, E a gente não tá falando só de filme, né, Ale? Nós estamos falando de filme, de quadrinhos, de livros. Isso, exatamente. Porque tem muita coisa acontecendo. A gente consome muita coisa, né? Especialmente, e não só isso, né? A gente tem obra, a gente pode correlacionar algumas coisas que estão acontecendo, algumas batalhas aí famosas, por exemplo, Game of Thrones agora, a gente vem conversando, né, parceiro? Sim. Essas últimas batalhas são claramente inspiradas em algumas batalhas reais que a gente pode falar nos próximos programas. E é isso aí, cara. E assim, quem conhece a gente do Derivado lá, e do CGCast, sabe que a gente tem assim, uma certa veia de um tom de humor. Então aqui não imagina que a gente vai também fazer uma aula de história aqui nesse Pod of War. Não, vai ser uma coisa mais leve, mas algo que a gente possa ligar o mundo pop, seja via cinema, seja via quadrinhos, junto com a história militar que está por trás daquele produto que está sendo vendido para o mundo pop. Perfeito, é isso aí mesmo. E a gente vai começar com o quê, parceiro? Dunkirk. Ou então, como diz um amigo meu, é Dunkerque. Dunkerque, exatamente. É Dunkerque, tá certo. Cara, e é Dunkerque mesmo, né? É Dunkerque mesmo, em português é Dunkerque. É Dunkerque mesmo.
E aí, para começo de conversa, eu fui assistir Dunkerque, adorei. Inclusive o pessoal lá, o Michel e o Bruno me pregaram uma peça. Eu fui para São Paulo gravar o Derivado Cast, eu não sabia que ia assistir Dunkerque. Fui levado para uma sessão de cinema especial lá, cara, foi delicioso. Assistiram o melhor cinema do Brasil no JK. Puta, um áudio perfeito, né? Aquele som lá, aquele tic-tac batendo. O filme parece que passou em 30 minutos. Cara, foi muito rápido. E eu saí de lá com 1.500 dúvidas. Eu imagino. Só que, como a gente já vinha falando em fazer esse projeto, eu falei, não vou pesquisar nada, porque eu quero chegar lá e eu quero estar cheio de dúvidas e eu quero perguntar pro parceiro. É nóis. Então vamos lá. Primeira coisa, cara, eu sei que Dunkerque se passa meio que no comecinho da guerra, né? Sim, basicamente sim. A guerra começou efetivamente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. A Polônia. Tá? Nesse ponto, 2 dias depois, no dia 3, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha pela invasão da Polônia. Então aí, nesse momento, a Segunda Guerra Mundial começou. Perfeito. E aí E Dunkerque se passa em 1940. Ah, em 1940, né? Houve, depois dessa invasão da Polônia, houve o que eles chamam de Phony War, em inglês, tá? Que é uma guerra de mentira. A Polônia foi rapidamente dominada pelos alemães, especialmente porque os alemães tinham... A Polônia se fode sempre, né? Sempre. Desde áureos tempos, a Polônia se fode. É isso. A gente ainda fala da Polônia algum dia. Mas Hitler havia feito um acordo com Stalin, um pacto de não agressão, ele chama-se Pacto Molotov-Ribbentrop, por causa do nome dos ministros de Relações Exteriores que assinaram o acordo, aonde existia uma cláusula secreta nesse pacto, certo. E essa cláusula secreta dividia a Polônia em duas. Entendi. Então Hitler com a Alemanha invadiu no dia 1º de setembro e no dia 17 Stalin com o seu exército vermelho invadiu a Polônia também e dividiu a Polônia em duas. Então a Polônia não teve chance. E aí vem uma dúvida, por que a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha e não à Rússia? Isso daí é uma questão, na verdade, de estratégia, é uma questão de política. Naquele momento, declarar guerra à Rússia, sabendo que a Alemanha era uma inimiga da Rússia e seria uma inimiga da Rússia em algum momento, não era uma ação das mais inteligentes. E você imagina o seguinte, você já está entrando na guerra contra um inimigo que já é poderoso. Um inimigo que estava demonstrando ali uma capacidade de guerra muito grande. E aí você vai também contra o outro. E então, naquele momento ali, a questão era puramente com a Alemanha. E a Rússia era algo a se pensar mais para frente. Entendi. E foi uma decisão acertada, porque 2 anos depois a Alemanha invadiu a Rússia e quase acabou com a Rússia, chegou às portas de Moscou. Entendi. E aí a Rússia se tornou, a União Soviética, né? Se tornou um aliado, na verdade, de Inglaterra, França e Estados Unidos. Ah, perfeito. E aí a Alemanha, ela tinha acabado de levar uma tunga na Primeira Guerra, né? Em 1914 a 1918. A Alemanha saiu arrasada da Primeira Guerra, continuou arrasada por um bom tempo, ela tinha cláusulas bastante complicadas no Pacto de Versalhes, que foi o Tratado de Paz, que depois deu todo o tom revanchista para os alemães para acontecer a Segunda Guerra Mundial, um dos pontos, né? Uma das coisas que levaram os alemães foi o Pacto de Versalhes, ele acabou colocando os alemães de joelhos, eles tinham que pagar pesadas reparações, eles tinham um controle muito grande da entrada de alimentos, controle gigantesco com relação ao armamento. Então eles tinham perdido a Primeira Guerra Mundial, passaram por todo um período de miséria durante os anos 20 e após a quebra da Bolsa de 29 eles começaram uma recuperação lenta. Só que durante essa recuperação, em momentos de crise, de miséria, de fome, os extremos sempre acabam surgindo, né? Entendi. Então a Alemanha se tornou um país dividido entre dois extremos, entre o comunismo e o fascismo. Tá? O comunismo representado pela União Soviética, que efetivamente financiava os partidos comunistas alemães, e do outro lado o fascismo de Hitler, que vinha do fascismo de Mussolini na Itália. Só que no fim das contas, quem acabou se sobressaindo foi o fascismo,
que dominou a Alemanha até o final da guerra em 45. Ah, perfeito. E aí ela se chamou Funny War, essa primeira fase, porque foi uma guerra de mentirinha, é isso? Porque ninguém simplesmente fazia nada, ou seja, os alemães invadiram a Polônia, acabaram com a Polônia em poucas semanas. Os ingleses começaram a mandar a força expedicionária para a França, e a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Tá. E os franceses também já tinham se mobilizado e estavam todos ali na fronteira esperando para ver o que ia acontecer. Onde a guerra estava acontecendo? Nos mares, né? As marinhas estavam efetivamente se degladiando, e no céu as forças aéreas estavam se degladiando. Mas de setembro de 39, final de setembro de 39, quando acabou a Batalha da Polônia, a Polônia estava de joelhos, completamente aniquilada. Até a invasão da Bélgica e da França em 10 de maio de 40, não houve nenhum tipo de ação mais efetiva na Europa Central. Cara, isso é uma coisa bacana de falar, porque a Alemanha, ela atacou a Bélgica porque ela não queria bater de frente naquela linha... Maginot. A linha Maginot foi uma linha de fortificações construída ao sul da França, e ela subia ao norte até a Floresta das Ardenas, e era uma fortificação estática, extremamente complexa, com grandes peças de artilharia, canhões gigantescos, etc. É como se fosse a muralha. É, como se fosse a muralha, exatamente. E assim como a muralha, spoiler alert, assim como a muralha, eles vão desviar. Né? Exatamente. Essa invasão da Alemanha pela Bélgica é mais ou menos que nem os White Walkers indo pela Atalaia Leste do mar. Exatamente, né? Exatamente. Então o que acontece? Os alemães ignoram completamente a linha Maginot, dão a volta pela Floresta das Ardenas e pela Bélgica. A Floresta das Ardenas pega uma parte da Bélgica também. E aí contornam e começam um avanço assim impressionante. E a França é derrotada em 6 semanas. Puta que pariu, 6 semanas? Em 6 semanas a França cai, Paris cai. Quer dizer, e essas 6 semanas, aí a gente chega no começo do filme ou não? Aí a gente chega no começo do filme. O que No aconteceu? começo do filme, a França já caiu. A França ainda não caiu no começo do filme, mas está quase caindo. Em que momento que o Churchill, né? É o Churchill que está controlando. O Churchill agora é o primeiro-ministro. Ele decide mandar os 400 mil negros para lá. Não, isso começou lá atrás em setembro de 39. O Chamberlain. Com o Chamberlain, que era o primeiro-ministro. O que aconteceu? Quando houve a anexação da Áustria pela Alemanha em 38, isso acendeu mais uma luz vermelha na Inglaterra e na França, e a Inglaterra criou a Força Expedicionária Britânica porque sabia que vinha uma guerra. Ah, entendi. Então a Força Expedicionária Britânica foi criada lá atrás em 38, e quando houve a declaração de guerra em 3 de setembro de 39, eles começaram a atravessar com todo o material, todos os soldados para a França, e aí colocaram a Força Expedicionária Britânica para fazer a parte do flanco norte, o flanco esquerdo das forças francesas, ali na fronteira da França com a Bélgica até o Canal da Mancha. Pô, entendi. Para você ter uma ideia do volume, tá? A Força Expedicionária Britânica era só 10% do volume de soldados aliados na Europa Central. Caramba! Tá? Então você tem por volta de 400 mil soldados, então você tem mais ou menos 4 milhões de soldados só do lado aliado. Ali naquele momento. Conseguiram perder para os alemães, hein? A derrota, na verdade, foi uma derrota entre uma tática antiga ainda da época da Primeira Guerra Mundial com uma nova tática de guerra em movimento que o Hitler, a Blitzkrieg, que o Hitler colocou. Você lembra quando a gente era adolescente e a gente usava essa tática nas boates? Mas ok, isso é uma outra tudo história. Bem, mas então a pergunta não é quando que os ingleses, quando que o ministro decidiu mandar os 400 mil. Eu quero saber quando que o ministro decidiu que eles iam fazer uma saída pela esquerda. Foi, exatamente. Pegar de volta. Quando que ele decidiu? Cara, vamos embora que vai dar merda. No momento que ficou claro que a Força Expedicionária Britânica, mais um enorme número de soldados franceses e também soldados belgas ficaram presos naquele bolsão em volta de Dunkerque, ele entendeu que ele precisava... A guerra estava perdida ali. Tá. Ali já se sabia que a guerra estava perdida e a França ia cair. Entendi. A França não tinha mais reservas para colocar em batalha. Os alemães estavam chegando às portas de Paris, tinham conseguido romper a linha dos franceses e dos ingleses, dado a volta sentido ao norte, Canal da Mancha, por isso que eles ficaram totalmente cercados.
E sabia-se que o próximo passo provavelmente era a invasão da Inglaterra pela Alemanha. Entendi. Tá? Então o que Churchill queria era poder salvar o maior número de soldados possível para poder defender a ilha. Não, isso é justo, justo. Tá? Aí o nosso protagonista que começa o filme Dunkerque, ele tá correndo ali, junto com os amiguinhos dele, que morrem todos. Ele é um inglês que passa pela barricada francesa, é isso? Exatamente. Ali em Dunkerque ficou, não só franceses, tá? Franceses e ingleses ficaram para trás. Ingleses também estavam nas barricadas? Também. Aquele mostrou uma barricada numa esquina, né? Ah, entendi. Então você tem ao longo de toda a cidade de Dunkerque, você tinha franceses e ingleses tentando segurar os alemães para que o restante do pessoal pudesse escapar. Isso. Tem uma curiosidade ali, parceiro, que é o panfleto, né? Que quando o nosso protagonista ali estava correndo, ele tropeça. Olha só, temos a imagem do nosso panfleto. Eu tenho a imagem aqui, na verdade, do panfleto que foi jogado pelo filme, que é o panfleto que você está vendo da direita. Olha que bacana. E o panfleto da esquerda é o panfleto real, que foi jogado sobre Dunkirk. Que bacana. Descreva pra gente esse panfleto, que é bem legal. É um panfleto bilíngue, né? Em francês e em inglês. E ele fala, camaradas, né? Soldados britânicos, olhem para o mapa. Isso te dá uma ideia da situação. Suas tropas estão completamente cercadas. Pare de lutar, coloque suas armas no chão. Né? O Nolan optou fazer um panfleto mais visual, né? Mais vermelhão, colorido, vermelho, né? Não é bem assim, é um panfleto mais modesto, né? Não só mais modesto, né? Era uma questão de... não tinha gráfico. Não tinha gráfico, não tinha por que também fazer um panfleto colorido. Mas assim, dá bem uma noção do que tinha acontecido, né? Tipo assim, vocês se fuderam, rendam-se e acabou, né? Basicamente. Mas muito bem. Então, parceiro, aí o cara ele consegue passar, só ele sobrevive, os amigos dele todos morrem. Aí eu achei que aquela praia tinha muito pouca gente. Realmente. Apesar da praia de Dunkerque ser uma praia de mais ou menos 10 milhas, né? São 16 quilômetros, mas tinha muita gente em volta da área do mole, né? Daquele pier que mostra bastante durante o filme. Então, realmente, eu tenho alguns amigos um pouco mais preciosistas, vamos dizer assim, que reclamaram bastante dessa questão da praia parecer, na verdade, vazia. E não cheia como ela estava realmente na época. Se tinha 400 mil pessoas, cara. Exatamente. Era para ter muito mais gente ali, né? Então, quer dizer, na realidade era para estar lotado aquilo ali. E não só de gente, né? De equipamentos, né? Então, os equipamentos eles foram sendo deixados ao longo do recuo, tá? Deixados na França toda. Não na França toda, mas toda a área de Dunkerque. Porque o que acontece? Quando veio a ordem de que, olha, vão para a praia porque nós precisamos voltar para casa, deixem tudo para trás, eles realmente deixaram tudo para trás. Então quem estava ali no seu veículo, na sua motocicleta, onde quer que seja, no seu blindado, no seu tanque de guerra, simplesmente saiu do tanque e foi embora. Caramba, cara. Você entendeu? Não apertou o alarme, não trancou a porta, simplesmente saiu correndo e acabou. Caraca, e tinha aquele esquema mesmo de alemães, de franceses não poderem embarcar? Não, de jeito nenhum. Porque você lembra? Então por que o francês teve que se fantasiar de inglês pra ir junto? Então, cara... Francês, né? O francês. Era um francês. Aquele que... Tem muito spoiler aqui, viu, gente? Aquele spoiler! É aquele que morreu afogado dentro do barquinho. Não é que os franceses não estavam podendo entrar. Em algumas situações, eles queriam levar o grosso do exército britânico primeiro. Sim. Mas isso não quer dizer que os franceses não foram salvos, ou os belgas que estavam lá também, tá? Então, para você ter uma ideia, foram salvos por volta de 366 mil soldados. Certo. Desses, 198 mil eram britânicos e 123 mil eram franceses. Então quer dizer que dos originais 400 mil britânicos, morreram 200 mil britânicos. Não morreram, mas foram no mínimo capturados. Entendi. Então a impressão que se dava é que morreram só 50 mil, mas não. Até esse ponto em Dunkirk, a Força Expedicionária Britânica perdeu por volta de 68 mil soldados, entre mortos, feridos ou prisioneiros de guerra. Tá? Então a gente estamos falando desse momento, né? Sim, desse A gente momento. tem o restante do processo todo vindo da entrada dos alemães dentro da Bélgica e da França.
Mas ali, em todo esse processo, até chegar em Dunkirk, foram por volta de 68 mil soldados. 68 mil soldados. Mortos, feridos ou prisioneiros de guerra. Mas você pegou o esquema dos tempos do Nolan no filme ou não? Cara, eu demorei um pouquinho pra pegar, né? Ele aparece aquela coisa, o molho é uma semana, o barquinho é um dia, o Tom Hardy é 1 hora. Mas eu entendi essa questão quando o pessoal do barquinho salva o Cillian Murphy, o personagem do Cillian Murphy. Coloca dentro do barco, é o personagem que ele não quer voltar pra Dunkirk, né? Não quer voltar pra praia, nós vamos morrer todo mundo. Algumas cenas depois, aparece um dos destroyers sendo afundado. Tá? Isso à noite. E próximo desse destroyer chega um barco menor, né? Desses de salva-vidas, esse tipo de coisa, com o Cillian Murphy lá dentro. Ainda todo altivo, ainda tá lá, todo né? poderoso e tal. Não, vamos voltar, não sei o quê. Não, aqui não cabe no barco. Vamos pra praia. Nesse momento que eu peguei o que estava acontecendo. Mas ainda foi um pouco... Até o momento que os tempos vão se ajustando e chegando no fim do filme, ainda fica um pouquinho confuso. Eu confesso que eu vou ter que assistir de novo para ver todas essas maluquices que o Nolan fez. Não, eu fiz essa pergunta aí do tempo porque é o seguinte. Passou uma semana na parte do pontão. Da galera tava ali. Então, logo no comecinho, o cara já vai, o aviãozinho já vai, já joga uma bomba, já destrói um pedaço. Aí vem um outro aviãozinho, já joga uma bomba perto, já destrói um navio que quase derruba mais um pedaço do pontão. E uma semana depois, tá o Kenneth Branagh lá na parte e o pontão tá de pé ainda. Então, eu tendo a imaginar que a Alemanha não jogou a força total do jeito que ela deveria. E para mim, aquele era um momento da guerra, em 1940, no começo da guerra, que se a Alemanha joga todos os esforços dela lá, não só com os tanques ali para passar por cima dos franceses daquela última resistência da esquininha, como pelo ar, que você vê que não tinha também muito avião britânico ali defendendo. Se jogasse todos os aviões ali por cima para atacar bomba, para destruir todo mundo, a Alemanha tinha ganhado a guerra. O que acontece? Primeiro que essa ordem de parar os tanques veio do Guderian, que era Heinz Guderian, que era um general alemão, e ela foi chancelada por Hitler porque ele tinha bons motivos para parar com o seu avanço. Primeiro porque ele tinha esticado muito as suas linhas de suprimento, então começa a ficar muito mais difícil você receber armamento, você receber combustível, você receber recompletamento. Lembrou Napoleão? Um pouquinho. Depois vai lembrar Hitler lá na frente. Ele tinha ainda uma batalha a ser vencida, a guerra não tinha acabado, então ele tinha uma exposição no seu flanco esquerdo, ou seja, ao sul, onde ele podia receber um contra-ataque dos franceses. E dentro da cabeça de Hitler, isso está escrito no Mein Kampf, no livro que o Hitler escreveu enquanto ele estava preso, chama Minha Luta, é bem famosinho, chato pra cacete. É muito chato, nossa senhora, tem que gostar muito de história militar para ler aquela merda. Mesmo no Mein Kampf, ele fala muito claramente que ele tem a Inglaterra como berço da civilização ocidental, assim como a Alemanha. Olha só. Então ele tem um carinho. Não diria um carinho, mas ele entende que ele quer destruir a França, porque a França foi bastante vingativa nos termos do Pacto de Versalhes. Muito mais do que a Inglaterra, que a Grã-Bretanha. E ele quer efetivamente destruir a França, colocar a França de joelhos, mas ele não quer a mesma coisa com a Inglaterra. Ele quer muito mais uma Inglaterra parceira dele, ou uma Inglaterra não intervencionista, do que ter que continuar a luta com a Inglaterra. Entendi. Então, ele chancelou a ordem, segurou os tanques, e Göring, que era o marechal do ar, que era o líder da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, falou, não, deixa comigo, eu vou lá e meto o pau em todo mundo, pelo ar. Mas então quer dizer que tinha muito mais avião do que foi mostrado no filme. Tinha muito mais aviões do que tinha no filme. Tinham muito mais aviões do que no filme. A Luftwaffe soltou milhares de toneladas de bombas sobre as praias. Você teve um número gigantesco de batalhas aéreas. Só que as batalhas aéreas não aconteciam logo acima da praia. Tá? Elas aconteciam mais mar adentro ou então terra adentro. Por isso que até mesmo entre aqueles que estavam lá, os soldados que estavam em Dunkirk, tinham sim a impressão de que a Força Aérea não estava ajudando, não estava os protegendo. Mas na verdade ela estava realmente.
aquela porção da Força Aérea Britânica, da Real Força Aérea, que foi colocada para defender os soldados, estava fazendo o seu trabalho. Tá? Para você ter uma ideia, tá? Durante essa batalha aérea, a Royal Air Force, a Real Força Aérea, ela levantou voo para conseguir defender as praias por 3.500 vezes. Caramba. A gente chama de sortidas. Foram 3.500 sortidas em direção à Alemanha. Ela perdeu 145 aeronaves. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, perdeu 156 em combates aéreos. Então, estava acontecendo uma batalha aérea, a Luftwaffe estava tentando efetivamente, mas sentia que existia uma oposição no ar. Entendi. Tá? Mas quem estava ali na praia sofreu bastante, não só com bombardeio, como a gente viu, mas também com o que eles chamam de strafing run, que é quando o avião desce e ele vem bem baixo e metralha todo mundo que está lá embaixo. Puta vida. Então você tinha essas duas coisas acontecendo. Caraca. Para ajudar, você tinha submarinos alemães no Canal da Mancha tentando afundar os navios que estavam indo buscar o pessoal que estava na praia. Então a coisa não foi só aquilo que o filme mostra. Falando em Canal da Mancha, o Eurotúnel hoje, ele liga a cidade britânica, que eu não lembro qual. Dover com Calais. Com Calais. Não é com Dunkirk. Não. O que aconteceu? Por que o pessoal não estava isolado em Calais, que é mais próximo da Porque ilha? é o seguinte, quando os alemães furaram a linha de frente anglo-francesa, eles fizeram uma volta em direção ao norte. Sim. Nessa volta em direção ao norte, eles ocuparam Calais. Então quer Calais dizer que caiu. no filme, na hora do filme, Calais já estava ocupada. Já estava ocupada pelos alemães. Entendi. Perfeito. Então Dunkirk era o único bolsão ainda de tropas aliadas ali naquela área. Então não tinha para onde ir. Ou você saía por Dunkirk, ou você não saía. E aquele general lá, o Kenneth Branagh, ele existiu mesmo, parceiro? Existiu. Eu não sei se ele é efetivamente baseado na pessoa, tá? O Kenneth Branagh, ele faz o comandante Bolton, tá? Da Royal Navy. Bolton, quem diria, hein? Olha quem diria o Bolton fazendo alguma coisa. Bolton. Mas ele provavelmente foi inspirado no capitão William Tennant, tá? O William Tennant, ele teve exatamente a mesma função que o Bolton mostra ali, de gerenciar todo o resgate daqueles soldados, e aconteceu daquela maneira. Ele permaneceu no mole, ajudando e trazendo os navios e se comunicando e fazendo todo esse trabalho para poder tirar os soldados de lá. E foi o mártir mesmo, ele ficou lá com o pessoal. Não, ele não ficou. Ele foi nos últimos navios, ele foi embora também. Ele teve uma carreira de muito sucesso na Royal Navy. Depois de Dunkirk, ele ainda comandou um encoraçado chamado Repulse. Repulse? Repulse. Bom, o Tiaguinho Lourenço já ia gostar muito disso aí. Repulsa, né? Entendi. Em inglês. Ele foi depois promovido a almirante e ele ficou encarregado do transporte naval da invasão da Normandia em 44, do dia D. Olha só. Então ele teve uma carreira de muito sucesso durante a Royal Navy e depois ainda de Dunkirk. Bom, beleza, parceiro. Então o pessoal foi embora, o almirante aí ele não ficou para trás, mas, então, como a gente falou, ficou muita coisa para trás, né? Ficou muita coisa. Eu ouvi dizer que, por exemplo, dos tanques, acho, 40% dos tanques alemães ainda eram britânicos, alguma coisa assim? Não, acho que você tá cruzando alhos com bugalhos aí, Alezinha. Os tanques alemães eram totalmente alemães. Ou tanques, ou veículos, ou alguma coisa, cara, ou metralhadoras. Não, o que acontece? Eu vou te dar um número do que ficou para trás, do que a Força Expedicionária Britânica e os franceses deixaram para trás, tá? Foram 2.472 peças de artilharia. Caraca. 20 mil motocicletas. Motocicletas? 65 mil outros veículos. Mais de 377 mil toneladas em provisões. Isso inclui comida e armamento. Mais de 68 mil toneladas de munição. Mais de 147 mil toneladas de combustível. Puta vida. Isso foi o que ficou para trás. Junto... ficou para trás 445 blindados, 445 tanques abandonados. Olha aí. Não é isso que eu estou chamando de tanque. Não, isso é um tanque, mas eu entendi que você falou que o tanque alemão era britânico. Não tem nada a ver. Não, mas quantos tanques ficou? 445. Então, 445.
Então não é 40% da Não, frota, é não, 445. não. 445. Ah, cara, é muita coisa. É né? muita coisa que ficou pra trás. Pô, mas pelo menos aquele aviãozinho não ficou pra trás, né? Porque o cara tacou fogo, né? Ele tacou fogo, né? Ele fez certo. Agora, diz uma coisa pra mim. Não tinha aquela paradinha que o cara vai, aperta o botão e pula com o paraquedas, por exemplo? Ejeção? Porque... É. Não, ejeção não existia ejeção. Nessa época, o que acontecia era que o aviador ele abria o canopy, né? Abria aquela portinholinha de cima lá, envidraçada, e pulava pra fora do avião, efetivamente. E o Tom Hardy não fez isso porque ele tinha que mostrar a cara dele, né? Pelo menos em algum momento do filme, é isso? Ah, ele mostra bastante, né? Dentro do avião. Tem bastante mostra o close olho, dele. Mostra o olho dele, né? Porque Não, a boca... às vezes ele tá aberto. Mas, na verdade, Se bem ali... que como o Bane também, ele não mostrava nunca, né? Não mostrou nada. Mas essa questão do avião, do Spitfire, mostra um pouco dessa batalha aérea, né? Mostra um pouco da dificuldade que a Força Aérea tinha para poder combater, saindo da Inglaterra, poder combater na França, pela distância, pela autonomia das aeronaves. É uma dificuldade depois que os alemães vão ter mais para frente, durante o ano de 1940, na Batalha da Inglaterra. E aí tem essa questão que ficou um pouco estranha dele sair planando, né, no final do filme, spoiler alert, e se aquilo era possível ou não. Né? Porque ele briga, daí ele abate o cara, depois dá uma volta, depois vai lá longe, depois ele volta de novo e pousa, né? Isso, exatamente. O Spitfire era uma aeronave que tinha uma boa taxa de planeio, tá? Ou seja, quantos quilômetros, quantas milhas ele anda planando e quantos metros ele desce ao mesmo tempo. Tá. Mas essa questão de você poder viajar com o avião, com o Spitfire, com ele, com o motor desligado, ela é um pouco complicadinha. Por quê? A velocidade para que você consiga fazer aquilo é em torno de 120 milhas por hora. Então o Spitfire tem que estar a 120 milhas por hora para que ele possa ter sucesso em planar. Se ele tiver menos de 120 por hora, ele vai cair igual um tijolão. Opa. Se ele tiver a mais de 120 por hora e o motor desligar, ele vai simplesmente rodopiar e cair. Tá? Então ali vamos supor que ele estava por volta de 120 milhas por hora, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Acabou o combustível do avião, ele continuou fazendo o seu sobrevoo. E até aí não tem problema, ele estava próximo da praia, ele poderia pousar na praia. O problema dessa questão toda é a curva que ele teve que fazer para voltar e abater o avião alemão. Então, isso não é possível. Não é possível. Isso não é possível. Agora que para você fazer a curva, você vai perder energia. Sim. Tá? Você vai perder velocidade. Então, se ele tentasse fazer a curva, ele ia pro chão. Sim. Tá? Ele ia cair. Então, aquilo é uma licença poética, vamos falar assim, né? Para trazer também todo o drama do final do filme, mas não é algo possível de acontecer. Tem outra questão também, né? O avião alemão que está chegando, tá vendo que tem outro avião chegando. Sim, é verdade. Sabe, ele dificilmente ele seria pego de surpresa da maneira que ele foi pego. E os pilotos da Força Aérea Alemã eram pilotos muito bons. Muito bons. Então, tem essa licença. Vamos dar ao Nolan o direito a essa licença poética para que tivesse essa... Talvez mostrando que o cara foi até o limite, né? Para poder efetivamente cumprir com a sua obrigação. Dizem que o personagem do Tom Hardy, ele foi inspirado... Também dizem, né? A gente não sabe, o Nolan não falou, não sabe se está na cabeça dele. De um piloto neozelandês que acabou na mesma situação que o Tom Hardy. Ele acabou sem gasolina e acabou aterrissando na praia. Olha, essa é uma história muito legal. Também. Em Dunkirk? Em Dunkirk, na mesma época. Então, talvez ele tenha usado essa licença poética para poder fazer essa parte toda, mas não dá para fazer curva e continuar voando sem o motor funcionar. Cara, e a imagem é muito linda, né? E cabe a gente ver uma outra coisa que é bem bacana, né? Porque no filme inteiro, não sei se você percebeu, os alemães não aparecem em momento algum.
Não. Eles não aparecem quando o menino está sendo alvejado, eles não aparecem quando os pilotos alemães, aparece só o avião, mas não aparece Não aparece o rosto do inimigo. Não aparece o rosto do inimigo, não aparece só muito de relance lá quando eles estão chegando para pegar o Tom Hardy. Cara, eu achei isso fantástico, porque não é o foco do filme. Não... O foco é o sofrimento da retirada, né? Spoiler alert, não é um filme de guerra. Olha só, nós estamos fazendo um podcast de guerra e logo no primeiro episódio não é de guerra. Não, ele não é um clássico filme de guerra onde você vê batalha entre dois exércitos, não é? E aí você tem aquela ação toda. Ele é um filme que, na minha opinião, ele mostrou simplesmente o quanto o ser humano é miserável numa situação como aquela, o quanto ele se torna miserável. E miserável eu não falo que ele é no sentido ruim da palavra, tá? O quanto ele sofre e o quanto a vida dele vale nada naquela situação. Eu entendo que foi isso que o Nolan quis mostrar, e o que ele encontrou para mostrar aquilo, o pano de fundo daquilo tudo, foi a evacuação de Dunkirk. Olha, muito bom. Então você realmente, como eu disse para você, eu tenho alguns amigos de história militar, um pouco mais preciosistas, que se decepcionaram com o filme exatamente por isso. Nossa. Por não ser um filme de guerra, por não ser um filme de batalhas. Eles talvez esperassem que fossem mostrados os tanques alemães parando, as ordens sendo dadas, os ingleses e franceses fugindo, o Churchill aparecendo. Não tem nada disso. Porque ali não é importante a figura do inimigo, a figura do soldado alemão. É importante mostrar como foi o sofrimento daqueles garotos naquela situação tão ruim como a que eles tiveram que enfrentar. Isso vai sendo mostrado ao longo do filme e até no final do filme, com um daqueles soldados que está lá, né, sem poder olhar para as pessoas por se sentir decepcionado, sentir que decepcionou todo mundo, e o sentimento do povo inglês era completamente diferente. E você já se arrepia só de lembrar do final do filme? Nossa senhora, nossa, eu chorei muito no final do filme. Caraca, cara, em que momento você chorou, parceiro? Cara, eu comecei a chorar quando ele passa do velhinho cego. Não sei se vocês perceberam. Cego? Não. Eles voltam para a Inglaterra. Sim. E daí eles estão todos encabulados. Todos né? encabulados. Derrotados. Né? Aí tem o pessoal lá oferecendo um chazinho, oferecendo um pãozinho com geleia. E tem um senhor entregando cobertores. E esse senhor tá olhando para baixo e esse rapaz que tá se sentindo mal passa para pegar um cobertor e ele vê que aquele senhor nem olha para ele e fala well done, né? Bom trabalho. E aí ele fica mais puto ainda porque ele fala, puta, eles não conseguem olhar para minha cara. Puta, Só que o cara aí, era cego? E aí passa o rapaz atrás, que é o primeiro no comecinho do filme que sobreviveu na rua. E esse senhor levanta a mão e faz aquele gesto que o cego costuma fazer para reconhecer o rosto da pessoa. Nossa. E põe a mão no rosto dele. E ali você percebe que é um senhor cego. E ele entrega pro rapaz e fala também well done. Puta e vida. Vai, então, a partir daquele momento, você já tem toda aquela questão emocional no filme. Cara, Mas para mim foi especialmente emocional quando ele começa a ler no jornal o discurso do Churchill. Pera um pouquinho que eu vou pedir daqui a pouquinho um negócio pra você. Porque, cara, eu sei que você tem um carinho especial por isso. Ah, imagina, impressão sua. Agora, pra mim, cara, eu não tinha reparado que o cara era cego, mas essa cena... Eu tava em êxtase no filme, né? Eu tava em êxtase por tudo que tinha acontecido nesse dia. E o pessoal sentou, eu já tava ali meio que segurando as lágrimas. E a hora que o pessoal bate e dá cerveja, né? Puta vida, cara. Eu falei, caraca, cara, olha aí. Você não tá entendendo, o pessoal tá com vocês, né? Tá não, aí, você imagina, aquelas famílias todas, elas passaram uma semana e meia naquela angústia, sem saber se ia ter ou não o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho de volta. Para casa. 400 mil pessoas, né, Marcelo? E aí esses garotos começam a chegar, então existe um sentimento de júbilo. Muito, é enorme. Né, da população, porque não só estão voltando os garotos para casa. Entenda o seguinte, a sociedade britânica, ela vinha de um trauma gigantesco da Primeira Guerra Mundial. A gente falou que Dunkirk morreram 68 mil soldados. Sim. Morreram não, né? Tiveram de casualties, né?
entre mortos, feridos e desaparecidos, né, prisioneiros de guerra. Existiram batalhas na Primeira Guerra Mundial onde morriam 50 mil por dia. Caramba. Existiram muitas e muitas vilas e comunidades... É tipo Rio de Janeiro, assim. É mais ou menos isso. Existiram vilas inteiras, pequenas cidades, comunidades na França, na Alemanha e na Inglaterra que todos os jovens sumiram porque morreram na guerra. Então, tanto a sociedade francesa quanto a sociedade inglesa tentaram de todas as maneiras evitar a guerra acontecer, tá? Então, ter esses garotos de volta dava um sentimento, especialmente, por exemplo, aquele velhinho cego que estava entregando aquele cobertor, ele podia ser cego porque ele era um veterano da Primeira Guerra Mundial. Sim. Tá? Então, ele sabia tudo aquilo que aqueles garotos estavam passando também. Então, aquela sociedade recebendo esses garotos de volta era como uma mãe abraçando os filhos de novo. Muito bom, cara. Muito bom e muito emocionante. Agora, sobre o discurso do Churchill, ele faz parte de uma música do Iron Maiden, né? Exatamente. O Iron Maiden pegou uma parte desse discurso, né, do We Shall Never Surrender, e colocou no comecinho da música Aces High, que é uma música que fala da Royal Air Force, exatamente, especificamente. Eu sei que você é o fã número 1 do Brasil do Iron Maiden. Foi em todos os shows do Iron Maiden que ele mais ou menos. Nós estamos gravando esse primeiro Pod of War aqui no estúdio que você grava, que você já gravou aqui, pelo menos. Já gravei aqui. Com a sua banda. E eu vou pedir, parceiro, que eu tenho certeza que você sabe, recite para nós aqui o discurso do Churchill. Pega aí as duas frases que você mais gosta, seleciona, e eu sei também que você já teve um passado que você foi professor de inglês, eu sei que o seu inglês britânico é primoroso. Não podia estar mais enganado do que você está. Não, mas a parte principal, né? Ele fala: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Então é a parte do discurso do Churchill que começa a música Aces High do Iron Maiden no ao vivo, né? Puta, eu lembro. Puta, muito bom, cara. Sensacional, parceiro, sensacional. Porra, adorei. E que venha mais filmes como esse, né, cara? Não, que venham mais filmes como esse, que venham mais Pod of Wars. E que venha mais Pod of Wars. Parceiro, e aonde que a gente te encontra mais? Cara, o Clube dos Generais, de qual eu faço parte já há 14 anos, é um clube de debate, de pesquisa histórica, tá? Hoje nós fazíamos o nosso debate sobre Segunda Guerra Mundial por grupo de e-mail, Google Groups, Yahoo Groups, o que estava disponível no momento. Mas hoje, com mídias sociais e toda essa revolução que a internet trouxe, a gente tem um grupo de discussões no Facebook, que você acha pelo facebook.com/Clube dos Generais. Nós temos a página do Clube dos Generais, onde você encontra todos os podcasts do CG, que é o www.clubedosgenerais.org. Mas se você tiver aí o seu agregador, você pode puxar os podcasts do Clube dos Generais, seja ele um agregador de Android, seja ele do iPhone. A gente está lá gravando uma vez por semana, publicando uma vez por semana, todos os assuntos que a gente acha interessantes, todos os assuntos que a gente acha legal. Então, se você gosta de história militar, Clube dos Generais, é só procurar o podcast que vai ser muito legal. Muito bom, parceiro. Aí você fala assim, e você, Ale? E você, Ale? onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Cara, eu tô lá no Derivado Cast toda semana, que é o nosso podcast híbrido de áudio e vídeo. Nós temos o canal no YouTube. Ó, deixa eu só falar uma coisa. O Derivados é um dos mais divertidos podcasts que existem na internet brasileira. Com certeza nenhuma. Parceiro. Você me conhece há 25 anos, tá falando isso pra mim. Não, é verdade. Você, o Michel e o Bruno fazem um trabalho fantástico. Ai, obrigado, cara. Nós estamos lá no Podmaníacos. E eu tô no Twitter, @LeBonfá_Cardoso, e no Instagram, @LeBonfá. E é isso aí. Maravilha. Atchas! Um abraço.